Salve, salve galera, como vocês estão? Espero que tenham passado um bom fim de semana. E hoje nós damos continuidade nos nossos estudos sobre os biomas brasileiros. Nós já falamos sobre o bioma do Cerrado, sobre o bioma amazônico, sobre Caatinga, né? E hoje a gente vai falar sobre o Pantanal. Então, o Pantanal é uma planície que é considerada a maior área úmida contínua do mundo, né? Que daí o presidente vai lá e fala umas besteiras que o Pantanal não pega fogo. É formada por uma grande bacia sedimentar, sua altitude varia de 75 a 100 metros acima do nível do mar. Então é um relevo bastante baixo, né? Comparado com várias outras regiões do país. E por esse fator, né, pela altitude baixa e por ser uma região mais baixa do que o entorno, né, por ser uma bacia sedimentar, forma então esses agregados de água, né, esses corpos d'água. Esse bioma engloba estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte do território da Bolívia e Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, formada por tributários do Rio Paraguai, provenientes das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. Então, como a gente pode ver, né, tem esses grandes corpos d'água. O Pantanal é uma região assim muito bem específica, né, com dinâmicas bem específicas. Tem o momento das cheias. Historicamente, né, uma região que foi sendo aí explorada para a produção de gado, né, até quando eu era bem pequena, quando era bem pequena mesmo, assim, tipo uns 2 anos, tinha uma novela que era o Pantanal e que agora eles vão estar regravando, né, em uma versão um pouco mais atualizada, mas era sobre, ela reprisou muitas vezes, né, tratava bem sobre essa questão da produção de gado, do jeito que se vivia e etc, né. O clima da região é o tropical semiúmido e o índice pluviométrico médio gira em torno de 1.500 milímetros por ano, onde as chuvas se concentram no período do verão. A temperatura média anual varia entre 17 graus e 23, podendo atingir mínimas de 0 grau no inverno devido às massas polares que penetram pelos vales do sistema Paraná-Paraguai. As maiores temperaturas, acima de 40 graus, são registradas nos arredores da cidade de Cuiabá. Realmente, né, faz muito calor ali nos arredores de Cuiabá. E no período do inverno é muito frio, gente. Uma vez eu tava no Mato Grosso do Sul e, meu Deus do céu, não imaginava que fazia tanto frio no inverno por conta da latitude, né, em relação ao Paraná, mas enfim, puxa vida, como eu passei frio. O Pantanal é considerado Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988 e mais recentemente intitulado Patrimônio da Humanidade ou Reserva da Biosfera pelas Nações Unidas. A fauna é bastante rica e diversificada, porém com muitas espécies ameaçadas de extinção. Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Abrigava, né? Porque agora foi queimado mais de 30, 40%. Já até eu parei de ler, num determinado momento eu parei de ler o quanto tinha queimado. Em alguns locais mais elevados onde o solo não retém água, a vegetação pode apresentar a vegetação típica de Caatinga como cactos. Nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais, crescem gramíneas formando pastagens naturais. Por isso, né, a criação de gado ter sido uma alternativa econômica que se alastrou pela região. Então aqui a gente tem algumas espécies, né, que são típicas da região do Pantanal. Então a onça, né, o tamanduá-bandeira, a sucuri, né, que é essa
Existe até algumas lendas, né? E tem coisas relacionadas ao imaginário popular. O veado, né? Esse pássaro aqui que eu esqueci o nome. As garças, enfim. Por conta da questão da umidade, né? Da disponibilidade hídrica. Então tem muito pássaro que se alimenta de pequenos peixes. Floresta Atlântica ou Mata Atlântica, que é onde nós moramos, possui uma cobertura perennifólia encontrada principalmente em regiões montanhosas de clima quente e úmido da costa atlântica. Esse ecossistema é composto por uma grande variedade de ambientes, indo do litoral ao topo da Serra do Mar e desde o sul ao nordeste do país, como floresta densa ou mata de encosta, floresta estacional, matas de interior, floresta umbrófila mista ou mata de araucária, restinga, mangue, praia e duna, que também é outro bioma aí ameaçado pelas manobras políticas recentes, né? Ontem mesmo foram revogados várias legislações que protegiam, né, os manguezais, por se compreender que é uma área como se fosse um berçário de vida, né? Então, praticamente todo alimento que sustenta a vida marinha em alto mar, ela se origina no mangue. A maioria dos peixes vão até o mangue para depositar os seus ovos, é onde nascem os camarões, onde nascem os mariscos, onde nascem vários micro-organismos aí, né, o fitoplâncton, enfim, que alimentam toda a cadeia de peixes até chegar nos peixes grandes que vivem em alto mar. Então, temos aí mais um bioma, né, ameaçado de... Nem ser ameaçado pelo que mais, gente? Tem momentos, assim, que falta argumento, né, porque tanta loucura de todo lado. Então, continuando aqui. Características ambientais. Ocorre sobre solos pobres e rasos em relevo acidentado. Desta forma, a manutenção da floresta se dá sobretudo pelo processo de ciclagem dos materiais orgânicos num processo de autossustentação. Então, como eu falei, né, como é uma região, por que é considerado também o berçário da vida marinha, né? É onde tem muito material em decomposição, por conta, né, das folhas que caem, da própria dinâmica das marés, né, que carregam materiais orgânicos para essas áreas. E isso faz com que haja muitos micro-organismos, né, que vai alimentar outros organismos, e aí, consequentemente, a gente tem uma formação de cadeia alimentar bem completa, né, nas regiões de mangue. Apresenta um alto índice pluviométrico, chegando a valores entre 1.800 a 3.600 milímetros por ano, devido à condensação da brisa oceânica carregada de vapor que é empurrada para as regiões continentais. Nesse bioma, a maioria dos rios é perene, possuindo rios de águas claras e rio de águas pretas. Porque as águas pretas, né, um fator que acontece aqui na nossa cidade. As águas pretas devido à decomposição da matéria orgânica, né? Às vezes quando a gente vai na Barra do Saí que a gente percebe, né, aquela água enegrecida, né? Uma água às vezes mais avermelhada, dependendo se for um período que choveu mais, né? Que aí acaba carregando boa parte das matérias orgânicas, né? Então varia muito de acordo com a pluviosidade. Aqui nós temos mais algumas espécies, né? Espécies de... é um tipo de orquídea. Aqui nós temos um tiê-sangue, né? Que é um dos meus pássaros favoritos da Mata Atlântica. A jussara, né? Que é muito comum, muito presente. E aqui a característica, né? Quando a gente olha por cima. Uma vista aérea. Então, aqui a distribuição da Mata Atlântica.
A fauna da floresta atlântica é uma das mais ricas em diversidade de espécies, estando entre as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas. Apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com a possibilidade de existirem diversas espécies desconhecidas. Os mamíferos são os componentes que mais sofreram com os vastos devastamentos e a caça. Possui alto grau de endemismo devido ao processo de evolução das espécies, em área isolada das demais bacias hidrográficas brasileiras. O que é esse endemismo, né? O que são espécies endêmicas? São espécies que existem exclusivamente nesse bioma, né? Em determinadas regiões. Por exemplo, eu tenho um amigo que pesquisa sapos e ele pesquisava no Pico Paraná. E ele descobriu assim, uns 5, 6 sapinhos que são exclusivos dali, assim, desses microsapos. E alguns deles são até venenosos e mortais, mas só existem nessa região. Então, assim, muita gente quando fala, né, do processo de devastação e tarará, e pensa nas espécies endêmicas, muita gente não consegue dar o devido valor, né, não consegue, assim, mensurar e falar assim, ah, tá, mas daí, né, só uma floresta. Mas então, uma floresta riquíssima, né? Com uma vida exuberante e única. Então, sei lá. Eu acho importante preservar, né? Ter as áreas de preservação. Então, aqui ainda mais algumas espécies, né? Os macaquinhos, temos onça pintada, temos o... Esqueci o nome desse bichinho aqui. Mico-leão dourado, mais macaquinho, a arpia, né? Enfim. Então, aqui só pra gente ter uma dimensão da quantidade de animais. Então, 1020 espécies, 188 espécies de aves são endêmicas, 104 ameaçadas de extinção. Os mamíferos, 250 espécies, 55 endêmicas, anfíbios 370 espécies, 90 são endêmicas. Os répteis são 150 espécies e peixes, né, 350 espécies e 133 são endêmicas. Atualmente, os principais fatores de degradação da Mata Atlântica são o crescimento urbano e o consumo desordenado de seus recursos. Este bioma possui uma grande importância social, econômica e ambiental para o país. Restam apenas 8% da cobertura original. É necessário que sejam adotadas medidas eficientes para a conservação, recuperação e o efetivo incentivo de seu uso sustentável. Aí aqui o bioma dos campos sulinos, né, os famosos pampas. No sul do país, a vegetação é composta por campos limpos, as chamadas estepes úmidas. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os campos formados por gramíneas e leguminosas nativas se estendem como um tapete verde, também conhecido como pampa, que se estende por uma região de mais de 200 mil quilômetros, que vai além das fronteiras com Uruguai e Argentina. São áreas planas revestidas de gramíneas e outras plantas encontradas de forma escassa, como tufos de capim, que atingem até 1 metro de altura. No litoral do Rio Grande do Sul, a paisagem já se apresenta diferenciada, com ambientes alagados e com vegetação formada por espécies como junco, gravatás e aguapés. A precipitação anual é de 1.200 milímetros, com chuvas concentradas nos meses de inverno. O clima é frio e úmido. A vegetação predominante é herbácea, com alturas que variam de 10 a 50 centímetros. Então, né, como a gente consegue perceber aqui nas imagens, uma vegetação bem rasteira, né, a presença das gramíneas e poucos arbustos muito baixinhos. É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies animais, contando com espécies endêmicas raras ameaçadas de extinção, espécies migratórias, cinegéticas e de interesse econômico. As principais espécies ameaçadas de extinção são a onça-pintada, jaguatirica,
o macaco mono carvoeiro, macaco prego, guariba, mico-leão dourado, preguiça de coleira e o caxinguelê, que é esse bichinho aqui, esse um tipo de esquilo. O estuário, o manguezal, a gente já falou um pouquinho, né? Então, o estuário é o encontro da água doce dos rios e da água salgada do mar, apresentando água salobra. O manguezal é a vegetação deste ambiente, ou seja, das várzeas estuarinas. As características ambientais: solo com acúmulo de sedimentos e nutrientes, ambiente pobre, né, sem oxigênio, por isso as raízes aéreas. Outra característica marcante desse ecossistema é o cheiro forte, originário da produção de gás sulfídrico por bactérias anaeróbias, que decompõem o material orgânico. Então, devido à presença, né, à saturação de água no solo, tem pouco oxigênio, né, ou nenhum. Então, essas bactérias são anaeróbias, elas não me corrijam se eu estiver falando besteira, né? Essas bactérias, elas não respiram, enfim. E aí elas decompõem esse material orgânico e deixam aquele cheirinho característico de mangue. Estende-se do Nordeste até o litoral catarinense. É formado por plantas com raízes respiratórias, as mais importantes, né, que é a Rhizophora mangue e a Avicennia tomentosa. Desenvolve-se em solo lodoso e salgado. Tratando-se de um ecossistema sujeito a constantes inundações com águas salobras e solo muito instável, a maior parte da vegetação é constituída por apenas algumas espécies arbóreas altamente adaptadas. Então, normalmente são 3 ou 4 espécies aí que nós temos, né, arbóreas. Nós temos normalmente o mangue preto, o mangue branco e o mangue vermelho. Os sistemas de sobrevivência adotados pelas árvores se tornam uma grande marca visual do ecossistema. Raízes denominadas escoras que saem do caule a diferentes alturas ajudam na fixação. Extensões verticais das raízes dotadas de poros, pneumatófaros, né, que são essa saidinha aqui que elas têm para fora. Saem para fora do solo, ajudando nas trocas gasosas. Essas características demonstram as peculiaridades do mangue. Disse que o estuário é o berço da vida marinha, pois muitas espécies o utilizam para reprodução, que é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então, aqui só para ter uma noção dos animais existentes, então nós temos, né, o colhereiro, o chama-maré, que é esse caranguejo que tem uma das patas bem grandes, né, a pata esquerda bem grande, que serve para a própria defesa. O socó dorminhoco, o mão pelada, que é esse... Ai, a gente confunde ele com... Não é guaxinim, puxa vida, enfim. Mas é uma espécie de guaxinim, né? O baiacu, o guará e o camarão sete barbas. As florestas de araucária situa-se em certas regiões dos estados entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. E na região, esqueci o nome da cidade, aquela região alta que vai muito artista, enfim. Índices pluviométricos em torno de 1.400 milímetros anuais. Então chove bastante, né? Apresenta 3 estratos bem definidos, que é o arbóreo do Pinheiro do Paraná e o podocarpus. Adoro. Então aqui pra gente perceber um pouquinho, né? O extrato arbustivo ele é muito denso, diversos tipos de arbustos e samambaias. Os troncos dessas samambaias são formados por rizomas secos e compactados, né, que forma o famoso xaxim. O extrato herbáceo, então vegetação rasteira,
e epífitas como orquídeas e bromélias. É isso então, galera. Deixa eu só pôr ele ali para carregar, ainda bem que a gente acabou. Prestem atenção nos exercícios e a gente já se encontra no fórum. Até daqui a pouco.